Há países que surgiram ontem na história, e há outros que afirmam existir há quase 2 milênios sem nunca terem perdido sua independência. Mas quando alguém pergunta qual é o país mais antigo do mundo, a surpresa é descobrir que não existe uma única resposta. Existe um conflito de critérios que muda tudo. Porque dependendo do recorte, o título pode ir para um micro-território que atravessou impérios sem ser engolido, para civilizações que existiam antes mesmo da ideia de Estado moderno, ou para países cuja tradição é tão antiga que mistura mito, política e identidade. E isso gera um dilema curioso. Se você muda apenas a forma de medir o tempo, o campeão da lista muda junto. É como se cada país carregasse um tipo diferente de antiguidade: institucional, civilizacional ou simbólica, e todos disputassem o mesmo lugar. Então, afinal, o que significa realmente ser o país mais antigo do mundo? Vale mais nunca ter perdido a soberania ou ter uma civilização que começou milhares de anos antes de qualquer fronteira moderna? E como essas narrativas tão diferentes conseguem sustentar respostas completamente opostas? Para entender tudo isso, primeiro precisamos voltar ao início dessa história. Quando alguém pergunta qual é o país mais antigo do mundo, a gente imagina que exista uma resposta clara. Mas, quando começamos a investigar, percebemos que não é tão simples assim. Depende muito de como você define país. Alguns mudaram de nome, outros foram dominados e depois voltaram, outros existiam como civilização antes mesmo da ideia moderna de Estado. Poucos conseguiram atravessar tudo isso mantendo sua história inteira de pé. Um desses casos é San Marino. Este é o pequeno país dentro da Itália, que aparece em várias reportagens como o Estado soberano contínuo mais antigo do mundo. Segundo a tradição local, tudo começou em 301 d.C., quando um pedreiro chamado Marino subiu o Monte Titano e fundou uma pequena comunidade independente. E o impressionante é que essa independência teria sido mantida até hoje, atravessando o Império Romano, Idade Média, guerras e mudanças na Europa. Mas outros rankings olham para um critério diferente. Não o país moderno, mas a civilização mais antiga. E aí, o cenário muda totalmente. Nesse tipo de lista, os primeiros colocados quase sempre são Irã, a antiga Pérsia, e Egito, civilizações que surgiram milhares de anos antes de qualquer estado europeu existir. Aqui, o que importa é quando surgiu a primeira forma de governo organizado, e não se o país ficou independente o tempo todo. O Japão também aparece bastante nessas listas. A data tradicional da fundação do país, 660 a.C., mistura história e mito, mas é usada para marcar o início da dinastia imperial e ajudar a entender como o país construiu sua identidade ao longo dos séculos. Com tantos jeitos diferentes de olhar para o passado, a pergunta muda de figura. O problema não é só descobrir quem é o mais antigo, é decidir o que significa ser o mais antigo. Tudo se resume ao critério escolhido. Se a ideia for procurar um país que ficou independente do começo ao fim, muitos veículos apontam para San Marino. É um lugar pequeno, mas que preservou seu próprio governo por mais de 1.700 anos, mesmo vivendo cercado por impérios e conflitos. Por esse motivo, muita gente o considera um caso único no mundo moderno. Mas, quando o foco muda para a civilização mais antiga organizada, a Pérsia, hoje Irã, aparece na frente. Em algumas listas, sua origem como Estado organizado chega a 3.200 a.C., muito antes de qualquer país europeu existir. Aqui entra o conceito de governo central, território administrado e leis, mesmo que o país tenha mudado muito ao longo do tempo. O Egito vem logo atrás, com a unificação do Alto e Baixo Egito por volta de 3.100 a.C. Esse é o marco usado para indicar o surgimento de um dos primeiros estados da história, com faraós, administração própria e uma cultura que moldou boa parte do mundo antigo. Já no caso do Japão, mesmo com elementos lendários, a data de 660 a.C. aparece em várias reportagens e listas como ponto de partida do país, principalmente pela longa história da Casa Imperial e pela continuidade cultural ao longo dos séculos. No fim das contas, temos três caminhos diferentes. Os sanmarinenses defendem a continuidade política, os iranianos e egípcios representam as civilizações mais antigas, e os japoneses carregam uma tradição histórica e simbólica que atravessou eras. E aí surge o verdadeiro impasse.
Qual dessas formas de antiguidade vale mais na hora de fazer um ranking? Quando juntamos todas essas versões, fica claro que não existe um único vencedor. O que existe são respostas diferentes para perguntas diferentes. Se a ideia for medir a soberania contínua, San Marino continua sendo o grande destaque. Uma minúscula república que atravessou quase 1.700 anos sem perder sua identidade política. Se o escopo for olhar para a civilização mais antiga, então Irã e Egito dominam o debate. São sociedades que existem há mais de 5.000 anos e que, apesar de mudanças e invasões, deixaram marcas profundas na história da humanidade. Esses países carregam raízes que vão muito além do Estado moderno, e isso explica por que aparecem no topo de tantas listas. O Japão, por sua vez, continua sendo apontado como um dos estados com tradição mais longa, muito por causa da continuidade simbólica do seu império e pelo valor cultural dado à sua narrativa histórica. No fim, tudo isso mostra que a discussão sobre o país mais antigo revela mais sobre nós do que sobre o passado. Dependendo de como definimos antigo, mudamos completamente o ranking, e isso acontece porque cada país guarda um tipo diferente de memória histórica. A pergunta que fica é: qual dessas memórias explica melhor o que é ser um país hoje? Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.